Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 2 de março de 2021. Então, olhando bem o que aconteceu aí nos últimos 3 dias, a gente vê claramente que a gente está tendo ainda uma chuva boa, né? Teve uma chuva boa e vai continuar ainda nesses próximos dias com a chuva boa aqui na região centro-norte. Em alguns momentos essa chuva ela consegue avançar aqui e chegar, por exemplo, no sertão do Ceará, né, mais ao sul do Ceará, pegar aqui um pouco a região de Pernambuco. Na Bahia, aqui próximo ao Recôncavo Baiano, a gente tem ainda uma manutenção de uma chuva, né, ocorreu uma chuva ontem no dia 1º. A gente vê que teve um avanço de uma frente, essa frente ela está se aproximando cada vez mais aqui da região de São Paulo, trouxe uma chuva bem significativa aqui para a região da bacia do Paranapanema, como também aqui para a costa da região sul do país, pegando bem aqui, por exemplo, né, parte do Paraná e também aqui maior parte da costa de Santa Catarina. Porém, a gente vê nas previsões que a gente vai ter uma troca de locacional agora de chuva, e é o que está acontecendo nesse momento. Antes a gente tinha uma chuva mais concentrada aqui na região de Minas Gerais, sul da Bahia, norte de Minas, região aqui de Goiás. Agora, pela atuação, né, a alta pressão ela ganhou um pouco mais de força e ela acaba aqui ajudando a manter essas chuvas mais na região centro-sul do país. Claro que na região aqui centro-norte deve continuar as chuvas, principalmente pela influência aqui da zona de convergência intertropical. Então esse padrão é o que a gente espera, né, que ocorra agora nos próximos 7 dias. Uma chuva mais concentrada aqui na região centro-norte e também uma chuva mais concentrada agora na região centro-sul, devido principalmente à atuação e o prolongamento do sistema de alta pressão, que deve pegar bem aqui a região de Minas Gerais e da Bahia. Se a gente olhar o padrão que a gente tem com o modelo do IMET, né, o COSMO, a gente vê claramente a alta pressão ainda atuando ao longo desses próximos 3 dias, mais ou menos. Porém, lá a partir do dia 7, mais ou menos, dia 6, a gente vê o rompimento dessa alta pressão. Essa alta pressão acaba se deslocando um pouco mais aqui para a costa da Bahia, a costa do Nordeste brasileiro. Com isso, a gente tem a passagem da frente e volta a chover novamente aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, pegando bem aí São Paulo, Minas Gerais e a região de Goiás. Então, essa chuva aqui na região centro-sul deve ocorrer agora nesses próximos dias, e no fim do horizonte a gente volta a ter essa chuva mais concentrada, e aos poucos, o que a gente nota lá para o dia 9, dia 10, olha, a gente já vê o sistema avançando, né, trazendo um pouco dessa umidade da Amazônia aqui para a região sudeste, e ele começa a avançar e já começa a apresentar aqui uma melhora nas condições de chuvas no norte de Minas e na região aqui oeste da Bahia e parte, né, do sul da Bahia. Contudo, o que é que ocorre? A gente deve ter uma entrada de uma massa de ar mais fria e seca aqui na região centro-sul, e toda essa região aqui que está na retaguarda, né, do avanço desse sistema frontal deve começar a voltar a apresentar um tempo seco. Então, o que a gente vê claramente é essa troca de locacional. Nesses primeiros dias agora, né, 3, 4 dias à frente, né, até o dia 6 mais ou menos, uma chuva mais concentrada na região sul. A partir do dia 7, dia 8, o avanço da frente volta a trazer chuvas para a região do quadrilátero dos reservatórios. E o destaque é que essa região aqui, mais no centro-norte do país, deve continuar apresentando as chuvas que apresentou nos últimos dias, por exemplo. Então a gente vai ter essa continuação das chuvas. A única diferença que nós temos claramente é aqui nessa região mais próxima à costa leste do Brasil, né? A gente tem uma chuva agora ocorrendo nesses próximos dias na região centro-sul, depois essa chuva avança, essa frente consegue chegar aqui, por exemplo, lá para o dia 10, dia 11,
a atuar e organizar chuvas na região aqui entre o norte de Minas e o sul da Bahia, como mostra aqui a umidade, né, relativa em médios níveis. A gente vê que tem bastante umidade, então, como consequência disso, nós temos aí uma boa formação de nuvens de chuva. Olhando bem, né, o que o modelo GFS mostra no campo de pressão, a gente vê aqui o avanço do sistema frontal. Esse sistema frontal vai ter uma frente fria associada que deve avançar e chegar na região nordeste, por exemplo. A gente vê que depois, todo aquele sistema de alta pressão, ele acaba perdendo força até o dia 18. Com isso, ele vai facilitar a entrada de sistemas frontais. Então, quanto menos intenso esse sistema de alta pressão no Atlântico ele tiver, por exemplo, e mais próximo à África, acaba liberando um pouco mais a atmosfera aqui, fazendo com que nós tenhamos, claro, né, um aumento das chuvas e o avanço das frentes, a organização de convecção, o que pode ter lá na frente, né, a formação de zonas de convergência. Então a gente tem essa primeira zona de convergência do Atlântico Sul, né, as ACAS, formando agora a partir do dia 7 e dia 8, e provavelmente no final do horizonte, lá para o dia 18 ou um pouco mais, a gente deve ter a formação de um outro sistema. Mas esse agora, né, mais próximo agora da data, a partir do dia 7 e dia 8, ele está mais significativo e a gente consegue enxergar bem o sinal dele nos modelos. E ele deve avançar tanto que deve chegar a atuar entre o norte de Minas e a região da Bahia. E continuar mantendo, né? Eu acredito que até o final do mês de março nós ainda devemos ter chuvas muito boas na região da bacia do Xingu e na bacia do Tocantins. Então acompanhar para ver, porque está partindo de um período agora que ocorreu bastante chuva, a ENA aumentou bem e deve manter essa ENA alta, acredito que pelo menos até o fim da primeira quinzena do mês de março. E olhando aqui a altura geopotencial, a gente vê claramente que nós não temos nenhuma formação de um geopotencial bem fechado aqui na região central do país, com, por exemplo, acima de 588, que seria o 5.880 de outros modelos. Nesse caso aqui seria o 588 ou 590, né, que seria o 5.900 de outros modelos. A gente vê que não tem claramente a formação, então bloqueio atmosférico, por exemplo, uma tendência ou um grau de significância maior, a gente não tem aí para os próximos 15 dias, o que vai manter a atmosfera bem livre, principalmente na questão da convecção e da formação de chuvas aí nessa região centro-norte do país, que é o padrão que deve acontecer, até porque, como a gente está sob a atuação de uma laninha, então a tendência realmente é que chova mais nas regiões norte e nordeste do país. Claro que a exceção é essa região mais costeira aqui da costa leste do nordeste, que tem apresentado aí um tempo seco há algum tempo, e mesmo ocorrendo chuvas, não está sendo tão significativas a ponto de reverter essa situação. Olhando bem o que o modelo GFS está mostrando de acumulado de precipitação, né, essa previsão até o dia 18, então a gente vê, ó, nesse primeiro período, até o dia 4, dia 5, uma chuva mais local na região centro-sul. Depois essa chuva avança, né? Forma-se aqui uma zona de convergência, mantendo as chuvas mais localizadas aqui na região de Minas Gerais, entre outros parâmetros. E lá para o dia 16, aparentemente ele tem aqui a formação de uma nova zona. Ainda não está meio incipiente, não está tão característico, mas pode ser que a gente tenha um avanço de uma outra frente e ajude a formar essa zona de convergência. Região aqui mais próxima à costa leste e parte da costa norte e do nordeste apresentando um tempo mais seco. Claro que tem episódios, por exemplo, aqui dia 17, a gente tem algumas perturbações, né, que tanto se desprendem tanto das ECIT, por exemplo, ondas de leste, como perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste e as puas, que atingem aqui a costa leste, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito com a característica de um tempo mais seco que nós estamos observando nesse primeiro momento. Outro destaque também que toda a região centro-norte ainda deve apresentar chuvas significativas nos próximos 15 dias, e eu acredito que pelo menos até o final de março nós tenhamos ainda uma boa distribuição dessas chuvas, até porque a Zecita está mais próxima aqui à linha do Equador e ela acaba ajudando, né, a formar chuvas e trazer chuvas desde aqui do leste do Pará, encaminhando até aqui, por exemplo, a região do Ceará, parte aqui do oeste
Rio Grande do Norte, por exemplo. Então isso deve acontecer e deve continuar, acredito que até o final de março, principalmente as chuvas bem distribuídas na região do Mato Piba. Olhando aqui também a questão de temperatura, nada novo do que eu já venho falando nos últimos vídeos. Em alguns momentos uma temperatura mais alta, em alguns momentos uma temperatura mais baixa, mas na média temperaturas em aumento dentro da normal climatológica, o que realmente é esperado para essa época do ano. Olhando a questão aí de armazenamento de água no solo, aquela troca de locacional que eu comentei ontem, né, na região centro-sul volta a ter aí uma saturação aparente do solo, né, lá para o dia 5, porém aqui na região do quadrilátero dos reservatórios a gente tem uma diminuição. Aí lá para o dia 7, 8, a gente vai ver que isso vai começar a inverter. O sul vai voltar a secar, volta a chover aqui na região de Minas Gerais, norte de Minas, região oeste da Bahia. Então volta a ter aqui uma melhoria das condições de água no solo nessa região. E as demais regiões do país, né, apresentando basicamente uma manutenção aí dessas condições. Em alguns pontos uma leve caída, em alguns pontos uma leve melhora, mas nada tão significativo a ponto de mudar o estado atual que nós estamos observando. Nota, né, a região dos quadriláteros reservatórios ainda tem apresentado uma chuva significativa, porém nada tão que possa melhorar muito as vazões, principalmente das bacias de Paranaíba e Rio Grande. Tem alguns pontos, mas vai ter, né, algo um pouco mais à frente, a partir do dia 7 e dia 8, essa melhora mais significativa. Destaque ainda, a gente está na bacia do Xingu e do Tocantins, que estão apresentando muita chuva e vai ter muita chuva nos próximos 15 dias, como também aqui na região do Madeira, principalmente aquela região ali centro-norte da Bolívia. Então a gente vai ter muita água chegando, por exemplo, em São Gerais e Santo Antônio, e a manutenção dessas vazões bem altas. E a região sul deve apresentar um aumento nos próximos dias, aí 3, 4 dias, mas depois começa a ter um declínio. Então a gente deve ter aumento na incremental de Itaipu, dessas vazões, do Paranapanema, também nas bacias do Iguaçu e do Uruguai. Do Iguaçu e Uruguai é interessante porque a gente pode ter aí o aumento significativo das vazões e pode ocorrer que o sul comece, em vez de agora ele está diminuindo, né, o reservatório, tenha uma virada e comece a aumentar um pouco esse reservatório. Quem sabe, né, nesse mês a gente não chega em uns 80% de reservatório na região sul, porém vamos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Observando bem o que os modelos do ANS mostram, né, do Operador Nacional do Sistema, tanto o SMWF como o ETA 40 como o GEF estão mostrando um padrão de uma chuva nesse primeiro momento localizada mais na região centro-sul, porém a gente já vê aqui, né, os indícios do avanço da frente e a chegada da chuva já na região central de Minas Gerais, norte de Goiás, e a tendência é que nos próximos dias a gente comece a observar essa troca de locacional. Deixa aqui de ter uma previsão de chuva mais concentrada na região centro-sul e comece aqui a ter uma chuva mais concentrada realmente na região do quadrilátero dos reservatórios, entre o norte de São Paulo, sul da Bahia, pegando também aqui parte do Goiás e também parte do Tocantins. E as demais regiões, que nessa região mais da costa leste e do nordeste apresentando um tempo bem seco, o SMWF coloca ainda ocorrendo uma chuva, mas a gente tem um acumulado de 40 milímetros para 10 dias, não é uma chuva tão significativa para 10 dias, seria mais ou menos uma média de 4 milímetros por dia, mas a gente vê que possivelmente pode ter aí ao longo desse período alguma mudança significativa, mas acompanhar para ver o que realmente pode acontecer, ok? Região aqui mais do interior da Bahia, partindo para a costa leste, Alagoas, Aracaju, principalmente aqui, essa região está bem definida, a gente vê que tem uma chuva ocorrendo na região mais costeira, mas nada tão significativo a ponto de mudar o estado atual. E também os modelos do ONS estão concordando, com essa chuva aqui bem mais forte e bem mais definida na região centro-norte do país, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.